Boa noite, eu começo aqui no estúdio Henrique Salsano, né? Iniciando mais uma live para vocês, né? A gente vai estar sempre aqui todas as quartas-feiras agora, né? Para quem nos acompanha. Geralmente a gente estava programado para todas as quintas, mas agora a gente fica nas quartas-feiras visando o início das nossas aulas fora dos eixos. Para quem não conhece, esse é um espaço físico voltado para todos os amantes da gastronomia. Então nós temos um curso de formação que se chama Fora dos Eixos, é um curso prático, tem duração de 1 ano e acontece 2 vezes na semana. Então, visando já o início, né, o retorno, na verdade, dessas aulas, a gente mudou as nossas lives para as quartas-feiras. Então, sempre às 19 horas. E lembrando também que sempre entre uma quarta-feira e outra a gente vai ter surpresas aí. Não só eu, né, mas em alternando comigo vai ter outros chefes e professores de gastronomia para vocês. Então, isso é enriquecimento, né? Enriquecer o conhecimento de vocês dentro da gastronomia. Gostaria de falar para vocês que esse é um espaço para as pessoas que querem enxergar o alimento de uma forma diferente. Então, as pessoas que amam o alimento e querem ver ele de uma forma diferente, vem aqui no estúdio Henrique Salsano, que vocês vão conhecer um alimento de uma forma totalmente diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver, né? Para quem não me conhece, meu nome é Denise, eu sou professora de gastronomia, dei aula na universidade aqui em Brasília, já tem 5 anos que eu estou aqui na gestão do estúdio Henrique Salsano, né? E tenho pós-graduação em docência do ensino superior. Hoje eu estou voltada totalmente aqui para as aulas da live e fazendo a gestão do estúdio. Gostaria de estar agradecendo as APCEFs de Pernambuco, né? Todo mundo lá está nos acompanhando agora. A gente tem um programa que se chama Fora dos Eixos, que é também Fora dos Eixos pelo Brasil. Então, gostaria de estar agradecendo imensamente de coração. E essa aula vai especial para vocês das APCEFs, hein? Então vamos lá, iniciando a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema Dia dos Namorados. Eu geralmente gosto de trabalhar com preparos que tenham uma história, né? Mas hoje a história é outra, né? Então é um preparo assim especial para vocês, que é para o Dia dos Namorados. Sabores marcantes, assim como o amor também é marcante na nossa vida, né? Então tem que ter aquele sabor especial. Falando um pouquinho sobre o tema, Dia dos Namorados, existem diversas histórias, né, sobre essa data. Aqui no Brasil a gente comemora dia 12 de junho, né, um dia antes do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro aqui no Brasil. E aqui no Brasil essa data ela foi instituída mais como um projeto comercial, né, um projeto de vendas, né, uma data para vender. Fora do Brasil, ela vai ocorrer aí dia 14 de fevereiro, que aí chama Dia de Valentim, São Valentim, né? Estados Unidos, Europa, e sempre tem um sacerdote envolvido aí com essa data. Aqui no Brasil teve, lá também teve, né? E então, existem outras histórias também que envolvem essa data. É uma data especial, a qual a gente gosta de se aproximar das pessoas que nós amamos. Aqui no Brasil a gente costuma aproximar, né, do marido, do namorado, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, Europa, costumam fazer esse afago, né, demonstrar esse amor para tios, para primos, para irmãs, pessoas que estão distantes, né? Trocar uma carta, um presente, seja lá o que for, para demonstrar esse amor. Mas agora vamos ao nosso preparo. Ele é um preparo especial, como eu falei para vocês, não é um prato que tem uma história, mas que se a gente for analisar os elementos que vão compor esse prato, tem história de muita gente, tem a memória afetiva de muita gente, principalmente o pessoal do Nordeste, porque a gente vai utilizar muitos elementos que vocês têm aí no Nordeste, tá? Então,
A gente vai fazer um purê de feijão fradinho. Esse purê de feijão fradinho, ele é bem especial. Eu criei ele no meu trabalho final na faculdade, então ele tem uma memória afetiva muito especial para mim. Espero que vocês também tenham essa percepção, né, de que é um prato marcante. Feijão fradinho ou feijão branco, vocês vão encontrar muito. No Nordeste, a gente encontra muito como feijão branco. Aqui no Centro-Oeste e Sudeste, mais como feijão fradinho, tá? Então, vamos fazer um purê de feijão fradinho bem simples. Vamos usar a base de leite de coco. Vamos estar utilizando uma carne de sol na manteiga de garrafa. E vamos fazer uns quiabos grelhados e um picles de maxixe. Muita gente vai torcer o nariz, mas quando experimentar vai gostar, tá? E um azeite de coentro. Então, vamos iniciar. Vocês têm perguntas, dúvidas até o momento? Algum questionamento? Lembrando que quem não tem um protocolo pode estar solicitando o protocolo aí, tá? Por favor, vamos interagir aí no chat, tá? Por favor. Então, vamos lá. Para o nosso azeite de coentro, o que a gente vai utilizar? Eu tenho aqui uma panela que já está com azeite, tá? Essa panela ela já está com azeite. Então, o que eu vou fazer com esse azeite? Eu vou fazer uma infusão. O que é uma infusão? É como se fosse um chá. Eu quero absorver todos os aromas que tem aqui no meu coentro. Eu poderia estar usando salsinha, tomilho, alecrim. Eu poderia estar usando a erva que eu quisesse aqui, tá? Eu vou fazer a quente, porque eu não tenho tempo, né? Então, para acelerar esse processo, eu vou colocar o meu coentro aqui, tá? O coentro já foi higienizado. Vocês podem estar colocando com talo, não tem problema nenhum. Então, eu coloco o meu coentro aqui, ó, mais nada. E aí, vou levar aqui no fogo, tá? Importante lembrar, é uma infusão. O meu azeite, ele não pode aquecer demais. Ele tem que ficar em mais ou menos 60 graus. Se ele aquece, ele vai saturar, então não vai ter valor nutricional nenhum para nós, né? Então, ele vai ficar aqui. Quando eu vi que ele começa a criar borbulhas na lateral da minha panela, eu apago e vou deixar esse coentro aqui esfriando um pouco, tá? Fez isso, deixou esfriar, só processar. O que eu posso estar adicionando aqui? Posso estar adicionando alho, colocar pimenta, posso temperar ou não. Colocar pimenta, sal. Eu não vou temperar com nada, vou somente processar, tá bom? Ó, começa a estralar, dá os estralos, isso é sinal que o óleo está aquecendo, então ele não pode aquecer demais. É somente para ele absorver os sabores, né, desse coentro, tá? Então, ele deu uma leve aquecida, apaga, deixa esfriar, processa. E aí, depois vocês podem coar ou não, ok? Próximo passo. Eu tenho aqui os meus quiabos. Eles já estão higienizados. Muita gente vai torcer também o nariz porque não gosta daquela babinha, mas como a gente vai fazer ele grelhado, ele não vai deixar essa babinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Simples demais, demais mesmo. Eu vou simplesmente só pegar o meu quiabo e cortar aqui ele no meio. Olha, eu não tirei a minha pontinha aqui, tá? E nem tirei a minha pontinha aqui. Eu vou só cortar ele no meio aqui, no comprimento. E mais nada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês conseguem observar, tá? Então, é só isso que eu vou fazer aqui no meu quiabo. E aí, a gente vai levar aqui numa frigideira bem quente. Vou pincelar só um pouquinho de manteiga de garrafa, temperar com sal e pimenta. E aí, depois a gente vai utilizar no final da preparação para finalizar e decorar o nosso prato. E ele dá um sabor bem especial, tá? Perguntas, pessoal? Dúvidas até agora? Tá bem tranquilo? São ingredientes que você vai encontrar facilmente, né? Em qualquer lugar. Então,
lembrando assim, às vezes as pessoas torcem meio que o nariz, né, para esses elementos, porque são elementos que a gente costuma consumir muito aqui no Brasil, mas feito da maneira correta, com técnica, vocês vão ver que fica um prato muito lindo e muito saboroso, surpreendente, né? Não precisa ser de fora para a gente poder valorizar. Então aqui eu tenho os meus quiabos, que eles foram cortados somente no meio, né? E aí a Silvia aqui vai dar uma grelhada para nós, tá bom? E aí agora a gente vai começar a trabalhar com a nossa carne de sol. Que carne que eu pedi para vocês aí no protocolo? Eu pedi uma carne de sol, alcatra, mas poderia ser algum outro corte de preferência de vocês, tá? Aqui no Centro-Oeste, geralmente a gente costuma ter carne de sol de colchão mole ou colchão duro. Só que eu gosto mais de uma carne mais macia, né? Que ela dê mais umidade, tá? Então, eu não encontrei alcatra. Encontrei aqui um contrafilé, que por sinal tá bem bonito, tá? Para quem não conhece a carne de sol, a gente poderia também estar fazendo essa carne de sol. É um processo artesanal muito fácil de se fazer, tá? É uma cura rápida, né? Não é uma salga tão pesada e a gente vai fazer uma desidratação leve, também não é totalmente diferente da carne seca, tá? Então, a carne de sol, ela precisa somente de sal e tempo, né? Geralmente aí 2 dias na refrigeração, salvou refrigeração mais ou menos 2 dias. Para conservar ela, como ela é uma carne que tem desidratação parcial e pouca salga, né? Ela vai ficar aí mais ou menos uns 3 a 4 dias na refrigeração, ok? O que é que eu indico aqui para vocês? Eu quero um bife mais alto. Por quê? Eu quero umidade nessa carne. Então, eu não vou cortar bifes pequenos, tá? Vou aqui, ó, mais ou menos 3 dedos, tá? Que vai dar o quê? Mais ou menos 4 centímetros. É isso que eu quero. Então, eu vou cortar aqui a minha carne. É um bife, assim, bem generoso. Perguntas, dúvidas? Então, ó, aqui eu tenho o meu bife. O que é que eu vou fazer com esse bife agora? No protocolo aí de vocês, tá falando assim, você precisa... Eu vou precisar desse lado. A gente vai aquecer uma frigideira bem quente. Eu vou dar uma leve, mais leve mesmo, pincelada com manteiga de garrafa, tá? E aí eu vou colocar a minha peça. Vou deixar ela aquecer bem aqui, tá? E aí vou selar mais ou menos 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro lado, somente para... Eu quero aquela crosta, caramelização da carne, né? Eu não quero assar ela nesse primeiro momento. Eu quero somente essa crosta, essa caramelização. É o que vai deixar bonita a minha carne, tá? Então a gente vai fazer isso. Vou colocar aqui um pouco de manteiga da terra. Um elemento também muito comum aí no Nordeste é uma manteiga clarificada, que aí passa mais ou menos pelo mesmo processo da manteiga ghee, tá? E é uma manteiga, assim, muito rica, né, em sabor. Então, como que eu sei que a minha frigideira tá quente? Coloco a minha mão mais ou menos próximo, né, aqui da frigideira, e aí no momento que eu não conseguir segurar a minha mão aqui é quando a minha frigideira tá quente. Posso só, acho que o... preciso mais quente. Abre mais o gás lá. Então eu vou colocar a minha peça aqui, tá? E aí mais ou menos 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro.
Vocês vão ver que o preparo de hoje é muito rápido. E aí, o pessoal da PCF? Tá fazendo, acompanhando, só assistindo? Entendi, chat? Ué, o que aconteceu? Ou estão muito concentrados na aula? O que aconteceu? Ninguém quer falar nada, gente? Então, minha carne tá ali. Enquanto a carne tá ali e a gente tá grelhando aqui o pepino, o quiabo, eu vou falar um pouquinho sobre o picles. Quem já... Nossa! Quem já experimentou picles de maxixe? Nossa, tá cheiroso demais. Para quem não conhece, o picles, ele vai ser uma conserva, né? Uma conserva de salmoura. E aí, muito simples de fazer, muito tranquila de fazer, tá? Só tem que ter alguns cuidados para poder conservar, né, o picles. Porque a gente precisa armazenar essa conserva no recipiente que esteja esterilizado, né? E como é que eu esterilizo? Alguém tem dúvida? Alguém já fez? Ninguém? A Jaqueline disse, maravilhosa iniciativa essas aulas. Obrigada, Jaqueline. Então, o picles, o que você vai fazer? Muito simples, né? Muito tranquilo. Para esterilizar o nosso vidro, Então, para esterilizar o nosso vidro, 7 minutos, vamos colocar uma panela com água fervendo, né? Pegar o nosso vidro, colocar lá, 7 minutos. A água tem que cobrir o nosso vidro, colocar as tampas também dentro dessa água, 7 minutos. Retiro esses vidros e aí eu vou ter que ter o cuidado de estar usando um pegador para poder estar retirando os vidros sem ter contato com a minha mão ou com algum objeto contaminado, né? Tem que estar em cima de um paninho. Coloca assim de boquinha para cima para poder evaporar a água que estiver dentro do vidro e aí depois eu posso estar utilizando, né? Como que a gente fez essa conserva? Sempre, existem várias formas de se fazer uma conserva, né? Temos o chutney, relish, compota, geleia, tudo isso é um tipo de conserva. Aqui a gente está fazendo um picles, né? E aí poderia ser de qualquer outro tipo de vegetal. O mais conhecido é o picles de pepino, né? Que a gente conhece. Mas a gente poderia estar fazendo com outras coisas. Então, a dica que eu dou, sempre você faz um cálculo. 1 litro de água, eu vou usar 2 medidas de vinagre, de preferência de vinho branco, né? Porque ele não vai dar sabor residual, não vai interferir no sabor do vegetal, do legume que está sendo usado. E usa a mesma porção de água, né? Então, 2 medidas de água, 2 medidas de vinagre, tá? Se eu uso 1 litro de água, eu vou usar 1 colher de sopa de sal e 3 colheres de sopa de açúcar, né? Posso estar usando só o sal ou só o vinagre, ou usar os dois. Aqui a gente está usando os dois, tá? Então, é isso. Levo essa mistura para o fogo, ferveu, apago e coloco os meus vegetais ou legumes, o que vocês quiserem fazer, a conserva, tá? E aí, já quente, coloca dentro do vidro e fecha. Isso aqui vai durar quanto tempo? 3 meses, tá? Poderia durar mais? Poderia estar durando mais. Se o quê? Qual o procedimento que a gente teria que fazer para poder durar mais? Fazer a pasteurização, né, da minha conserva. Como que eu faço isso? Já com o vidro fechado, eu vou levar novamente no fogo, dentro de uma panela com água, por mais 7 minutos. E aí vai durar quanto? De 2 a 3 anos. Olha aí como eleva, né, o tempo de conservação desse alimento.
Pode apagar lá pra mim. Deixa eu só tirar aqui a carne pra vocês. Vou mostrar aqui a carne para vocês poderem ver como que ela ficou, qual a caramelização que eu quero nessa carne. Tá vendo? Ela criou uma crosta aqui. Tá muito lindo, olha só que coisa perfeita isso. Ela só caramelizou por fora, dentro ela não tá cozida ainda. O que eu vou fazer para cozinhar ela por dentro? Eu quero fazer ela num banho de manteiga da terra. Então a gente vai levar ela novamente lá na frigideira, num fogo mais baixo, né? Um fogo de médio a baixo. E aí a gente vai regando essa manteiga a carne, né? Para poder ela ganhar a temperatura interna e fazer a cocção. Você descarga isso aqui para mim, por favor? Dúvidas? Vamos conversar. Ninguém quer conversar comigo hoje? Tô triste. Tô aqui, toda animada, falando com vocês e ninguém quer interagir comigo. Você passou a atenção? Então tá. O meu azeite de coentro aqui, ó. Se vocês perceberem, o coentro ele deu uma murchada, né? Devido ao calor do azeite. Então, ó, tá aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou processar esse coentro. Poderia estar processando no liquidificador. Eu vou estar usando aqui um mixer de mão, tá? Denise, a Bruna Leão disse, lindas, saudades, vou passar aí para comer essa delícia. Pode vir. Está convidada. Vai ter que vir logo. Então, ó, eu vou processar, tá? Não vai ter certo. Tá muito... Quer aqui o liquidificador pra mim? A minha panela é baixa, então não vai dar muito certo processar aqui com um mixer, tá? Vamos usar um liquidificador. Lembrando, gente, que a gente tá ao vivo aqui, essas coisas acontecem. Estamos dispostos a tudo, né? Ó, o Pedro Eugênio falou, muito bom. E a Suzana Azevedo tá falando que também tá gostando. Ah, que ótimo! Até que enfim! Vocês estão conversando, estão falando. Maravilha, gente. Então, ó, vou colocar aqui, tá? No liquidificador. Não deu muito certo lá com o nosso mixer. A minha panela, ela é baixinha, então espirrou azeite para todos os lados. Então, vou aqui no meu liquidificador. Cadê a musiquinha? E aí eu falo uma coisa para vocês. Esse azeite, né, vocês podem deixar ele com pedaços maiores, tá? Ou pode processar bem para ele ficar bem processado. Aqui ele não processou tanto. Eu acho até legal, porque isso esses pedaços ele vai aparecer bem no prato, né? O meu purê, ele é clarinho, então vai dar um contraste bem interessante. Poderia estar coando também. Se eu não quero os pedaços de coentro, eu retiro, eu só coo, né? Então, aproveito só o azeite com sabor, tá bom? Então, o meu azeite de coentro aqui tá pronto. A Silvia tá finalizando aqui os quiabos. Meu maxixe também, meu picles de maxixe está pronto. O que eu vou fazer agora? Enquanto depois... Tá bom, pode retirar. Enquanto ela vai finalizar aqui a nossa carne, a gente vai preparar o nosso purê. Gente, vocês não têm dúvidas nenhuma quanto às técnicas aqui que eu apresentei para vocês? Nada? Então,
Aqui a minha manteiga de garrafa, tá? Então vou usar ela para regar o meu contrafilé de sol. Aqui, o que eu aconselho? A minha peça é uma peça alta, ela vai ficar aí mais ou menos uns 3, 4 minutos, tá? Eu vou ficar de cada lado. Se vocês querem um ponto, né, mais ao ponto mesmo, vocês podem deixar por mais tempo. Então, tenho a minha peça aqui, vou levar ela aqui na manteiga. E aí eu vou regando, tá? A minha carne com ela. Vocês conseguem ver ainda, né? Vou regando aqui a minha carne com essa manteiga. Que delícia! Que saudade da casa da mamãe, da vovó. A gente pode estar fazendo isso para casa também, hein? Quando tudo voltar ao normal. Meus quiabos estão aqui, ó. Uma dica que eu dou, se vocês gostam do quiabo mais cozido, né, aqui ele fica um pouquinho al dente, meio croque-croque no centro, né, porque é só grelhado. Mas se vocês querem ele bem cozido mesmo, vocês podem estar fazendo um branqueamento antes de grelhar ele, tá? Então, levo ele rapidamente numa água quente com um pouco de sal. O sal vai ajudar a avivar a cor dele, deixar ele mais verde, né? E aí deixa 1 minuto, depois coloco ele na água com gelo, tá? Para ele poder cortar a cocção. E aí grelho ele, e aí ele vai ficar mais cozido, mais macio, certo? Então aqui a minha carne tá... Vou regando ela sempre. Daqui a pouco eu vou virar ela e aí a gente vai regar. Pode passar pra lá, fazer outro. Ninguém tem dúvidas. É um prato bem fácil de fazer. Bem tranquilo, então aconselho vocês. Vocês vão encontrar todos os... A ideia era justamente essa. Fazer para vocês, fazer com que vocês conseguissem encontrar todos os elementos, né? Em qualquer lugar, com facilidade, tá? Agora a gente vai fazer aqui, finalizar na verdade, né, o nosso purê. O que vem a ser um purê, né? É um nome que a gente dá para todos os alimentos que eles são cozidos e depois são processados, são moídos de forma pastosa, de uma forma cremosa ou de uma forma líquida, mas um pouco mais espessa, né? E aí geralmente a gente pode estar adicionando... Cadê minha panela? Procurei. E aí a gente pode estar adicionando a esse purê leite, manteiga, creme de leite fresco. No nosso purê de hoje a gente vai adicionar leite de coco, que combina muito bem. No meu prato final eu fiz esse purê para acompanhar um peixe confitado. Então, além do leite de coco, eu adicionei curry, que é um tempero aí maravilhoso que combina com frutos do mar e peixes, tá? Então aqui, ó, no meu preparo do meu purê, 3 e o meu azeite. Simples, azeite, cebola, o feijão que ele já foi cozido, ele já foi processado e passado na peneira para tirar as cascas, né, do feijão. Uma dica que eu dou para o cozimento do feijão, colocar ele de remolho. Por que colocar ele de remolho? Empiricamente a gente acha que é só para cozinhar mais rápido, mas na verdade não. A gente colocando ele de remolho, mais ou menos aí de 8 a 12 horas, se a gente quer acelerar esse processo, a gente pode também estar aquecendo a água, colocando ele, vocês vão ver que ele vai hidratar muito mais rápido, ele vai inflar muito mais rápido. Vocês podem estar
aquecendo a água e colocando qualquer leguminosa. É interessante fazer o remolho, tá? Por quê? A gente fazendo o remolho, a gente acaba eliminando os antinutricionais que tem nas nossas leguminosas, que são os fitatos e polifenóis. Esses antinutricionais, eles impedem que alguns nutrientes das leguminosas sejam absorvidos pelo nosso organismo, tá? Então é muito importante. Quem já comeu feijão e ficou estufado, né? Com aqueles gases, sentindo pesado, é justamente por isso, por causa desses antinutricionais, tá? Então, azeite aqui na minha panela, vou colocar a minha cebola, eu tenho aqui uma cebola. Se vocês quiserem estar colocando alho, vocês podem estar colocando também, mas eu acho que pro purê ele vai dar um sabor muito residual. Então, eu estou usando aqui bastante cebola. Vou botar aqui mais um pouquinho de azeite. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Você já viu? Já viu? A carne? Já viu? Então, para minha cenoura murchar mais rápido, desidratar mais rápido, eu posso o quê? Tá colocando um pouco de sal aqui, tá? O sal vai fazer com que ela expulse, né, o líquido que está dentro dela, fazendo o que a gente chama de osmose, tá? A Fernita tá desejando boa noite. Ai, Fernita, que saudade de você, amor. Espero voltar em breve. Todo mundo aí na PCF tá pegando direitinho? Dúvidas? Então tá, minha cebola, ela deu uma suada aqui, então eu vou pegar essa minha pasta aqui do feijão, vou colocar aqui, e aí eu vou adicionando o meu leite de coco, tá? Vou colocando aos poucos. Purê é uma coisa que você tem que ir colocando, dando conta aos poucos. Tem pessoas que vão gostar dele mais fluido, outros vão preferir ele um pouco mais pesado, tá? Quanto tempo? A carne. Dos dois lados? Ou de um? De um não, de um não. Tá. Deixa mais uns dois e... Perguntas? Aproveitem, explorem o momento. A live é para vocês, especialmente. A Suzana está perguntando qual é o tipo de feijão. Eu estou usando feijão fradinho, ou que a gente chama de feijão branco no Nordeste, tá? Outra coisa assim uma dica que eu dou para vocês. Está fazendo um purê, né? Procura deixar ele um ponto mais mole do que aquilo que você gosta. Porque na hora que você vai servir, ou se você demora para servir, ou para colocar no prato, ele vai espessar, né? Então, deixa ele um ponto mais mole. Esse purê aqui, ele costuma ficar, se você não processa ele agora, ele vai ficar com os pedaços da cebola bem aparentes. E aí tem pessoas que não gostam. Então, indico também processar depois que a gente faz essa cocção aqui, tá? E aí a gente vai finalizar com a manteiga. Manteiga gelada, tá, gente?
Eu vou tirar a carne desse processo também, tá? Só pega a manteiga gelada aqui, por favor. Lembrando que o feijão, quando você coloca ele de remolho, ele também ganha mais sabor, né? O sabor dele se modifica. Então, eu vou temperar aqui o meu feijão, tá? Uma pimenta. Sim, ela vai ficar no ar aí no canal por 24 horas, mas a gente vai retirar somente para fazer edições, para ficar mais dinâmica e mais fluida, né, a live, mas depois ela retorna. Então aproveitem aí, eu acho que vamos deixar até o Dia dos Namorados para na sexta-feira vocês conseguirem reproduzir, tá? Pode tirar. Aqui, ó. Você sabe que tem. Nossa, mas muito bom. Tá. Tiramos a nossa carne, que ela tava lá. A gente estava regando ela com a nossa manteiga de garrafa, tá? Aqui o meu purê, vou mostrar aqui para vocês também o purê. Como que ele fica bem caroçudo com a cebola, tá? Então, se vocês não gostam dele nessa textura, processa, tá? A gente vai processar porque a gente quer ele mais liso, tá? Ele vai ficar mais bonito. Nossa, arrasou! Ó, gente, aqui é a nossa carne, tiramos lá 4 minutos de um lado, 4 minutos do outro. Como toda carne, ela precisa recuperar os sucos, né? Que estão aqui na extremidade, precisa retornar para o centro. Então é importante sempre colocar ela para descansar um pouco antes de fazer a apresentação. O que é que eu vou fazer? As bibliografias falam que a gente sempre tem que deixar a carne descansar o mesmo tempo que ela ficou lá no fogo. Então, se ela ficou 8 minutos, eu deixo 8 minutos ela descansando. Isso vai fazer ela esfriar, né? A gente também nunca consegue deixar esse tempo todo, dar esse tempo todo de descanso para a carne, né? Mas se a gente conseguir descansar ela pelo menos um pouco, vocês vão ver que ela vai ficar mais úmida, não vai ficar uma carne seca, ressecada, né? Enrijecida. Então, cobre com papel alumínio, deixa um pouquinho descansar, tá? E aí depois sim você corta. Porque se você cortar ela, assim que você retira ela do fogo, vocês vão perceber que vai juntar aquela água, tá? Então, tudo bem até aí, gente? Tudo tranquilo? Mais, quero mais. Mas então vai ter que passar esse processador de novo. Vamos só processar mais um pouquinho ali o nosso purê, tá? E aqui a gente já tem todos os elementos que a gente vai precisar pra... Vou deixar a carne só descansar um pouquinho pra gente poder estar cortando ela. E aí a gente faz a nossa montagem. Tá bom. Dúvidas enquanto isso? Dúvidas? Perguntas? Tá, aqui nosso purê, ele fica um purê bem bonito. Eu gosto dessa cor, é uma coisa assim bem rústica. Vocês vão ver que a nossa montagem também vai ser bem rústica, né? Perguntas, pessoal? Aproveite, estamos acabando, estamos quase finalizando, hein? Quase lá. Então, vou pegar aqui minha carne. Ó, vou mostrar pra vocês a água que saiu dela, tá? Aqui, ó. Então, quanto mais tempo você conseguir deixar ela descansar, melhor. Então, eu vou cortar aqui.
Nossa, tá dando água na boca. Olha isso. Olha que belezura. E aí, a minha ideia, né, essa montagem que eu vou fazer é justamente para compartilhar. É para você comer a dois mesmo, né? Não tem que montar um prato só. Você tem que montar um prato para você e para o seu amor. Para vocês dois compartilharem, né, do momento, tá? Então, vamos montar. Deixa eu só organizar aqui. Tá pegando aí, Rafa? Tá, beleza. Deixa eu pegar umas colheres aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa carne, tá? Vou pegar ela aqui. E aí, vamos mostrar essa textura que ela tá. Ninguém tem dúvidas? Não pode deixar, eu boto aqui. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de água que saiu. Tô só finalizando o nosso purê, tá? Colocando a manteiga gelada. A manteiga gelada ela vai dar sabor e vai também dar uma textura mais aveludada, tá? O purê. Vocês percebem aqui a quantidade de líquido que saiu da nossa carne? Então, aqui eu tenho meu purê. Vou colocar ele aqui, deixa eu... É um prato para compartilhar, então... Nossa, fechei de novo, querido. Saiu. Nosso picles, vou tirar isso aqui, que não nos acrescenta. Tá, deixa eu colocar aqui os meus quiabos. E aí vocês podem brincar aqui com essa montagem, tá? É um prato bem Nordeste, bem Recife, hein, gente? Né, PCF? E aí vamos colocar o nosso picles. Olha que lindo isso. Ah, pessoal, falando de harmonização, vocês podem estar perfeitamente harmonizando aí com uma espumante, tá? Aqui. Alguém está acompanhando, fazendo ao vivo ou não? E aí eu vou usar aqui o meu azeite. Estão conseguindo? Tá dando água na boca? Sim ou não? Para compor. Aqui está o nosso prato, tá? Para vocês, Dia dos Namorados. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, das dicas.
Semana que vem a gente traz um convidado especial para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem protocolo, não esqueçam de solicitar, tá? E agradecendo aí o pessoal das APCFs de Pernambuco, muito obrigada pelo carinho, né, pela participação e audiência de vocês. A Fabiana tá dizendo que quer agora e que tá linda, Fabiana Reis. Obrigada, Fabi! Tô com saudade de você, amor! Então é isso, é o que temos para hoje. Espero que vocês reproduzam, né, Dia dos Namorados e até a próxima!